Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do terceiro módulo do Rede Educa, que nesta temporada aborda um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Ao longo dos 5 módulos dessa edição, vamos explorar como os princípios de ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e o meio ambiente. Discutiremos práticas inovadoras, desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. E para nos guiar nesse processo de compreensão e aprofundamento, teremos novamente a presença de Guilherme Parizotti, ele que é especialista na área e vai continuar a nos explicar de forma clara e objetiva como o ESG impacta não apenas as empresas, mas também a sociedade e o meio ambiente de maneira geral. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam prontos aí para mais uma aula. Meu nome é Guilherme e eu que vou estar aqui dando essa aula aqui para vocês, tá? Hoje a gente vai falar um pouco do PRI, né, como que as visões, né, a matéria de ESG entrou dentro do mundo de investimentos. Vamos passar um pouquinho falando sobre dupla materialidade, do que se trata, e novamente continuar com as questões envolvendo riscos e como que a gente consegue envolver, engajar os diretores, os conselheiros, o CFO a respeito do que trata-se o ESG, tá? Bom, é importante a gente mencionar que o ESG ele ganhou muito força nos últimos tempos por conta do mercado financeiro. É a partir do mercado financeiro que a gente consegue cascatear todos esses assuntos para as empresas, até a gente falando ali de outros países, né? E uma das coisas que se tem no mercado financeiro são os princípios para o investimento responsável, chamado PRI. Hoje, os bancos, os mais tradicionais, os maiores bancos do Brasil e do mundo, eles se enquadram dentro do PRI. Por quê? Porque é importante demonstrar para o mercado, no geral, os princípios, os preceitos que estão compactuados com os bancos. E aí, a partir disso, o banco está falando para as empresas que, em teoria, eles vão investir, dar prioridade para investimentos que estão conectados aos seus princípios do investimento responsáveis. Então, dentro desses princípios, existem uma série de coisas, uma série de preceitos, né? E aqui eu demonstrei os principais para vocês, tá? Então, os bancos que aderem ao PRI, eles estão dizendo para o mercado que eles incorporarão os temas ESG nas análises de investimento e os processos de tomada de decisão também passarão para uma ótica de ESG. Eles serão proativos e incorporarão esses temas ESG às políticas e às práticas de propriedade de ativos, e eles buscarão sempre fazer com que as entidades nas quais eles investem divulguem suas ações relacionadas aos temas ESG, tá? Então é justamente esse princípio que eu falei para vocês. Eles aderem ao PRI e eles cascateiam para as empresas investidas pelo banco, fazendo com que as empresas que tenham a maior pontuação ESG consigam se relacionar melhor com os bancos e, portanto, conseguir mais investimento, mais crédito, né? Além disso, eles promovem a aceitação e a implementação dos princípios dentro do setor de investimento, fazendo com que outros bancos aderam ao PRI. Trabalham unidos para ampliar a eficácia das 5 implementações dos princípios, e cada um dos bancos divulgará relatórios sobre suas atividades e progresso na implementação desses princípios. E vejam que, aqui demonstrando um gráfico para vocês, o PRI ele vem de maneira constante crescendo no decorrer dos anos, né? O PRI foi lançado ali, sua formação foi em 2006, e a gente percebe um aumento exponencial das empresas, né, dos bancos que aderem a esses princípios. E vejam como há uma tendência muito grande de continuar crescendo e o total de ativos sob gestão dessas empresas continuar aumentando à medida que o ESG vem ganhando cada vez mais renome no mercado. Quando a gente fala de ESG, é importante a gente trazer sempre a palavra valor compartilhado, tá? Isso quer dizer que o ESG, acima de tudo, ele procura uma relação ganha-ganha entre investidores, clientes, pessoas, fornecedores, sociedade, Estado e o meio ambiente também, tá? Então,
quando a gente fala de ESG, a gente está falando de uma relação ganha-ganha, inclusive de valor monetário, tá? E é por isso que a gente tem hoje o tema de dupla materialidade. O que seria a dupla materialidade, tá? Tradicionalmente, a gente tem a materialidade normal, né, socioambiental, que ela vai refletir ali os principais riscos ESG dentro de uma companhia, e atrelado a isso, a gente tem a materialidade financeira, que leva em considerações as questões ESG que afetarão o desempenho financeiro de uma empresa e seu impacto na capacidade da empresa gerar valor a longo prazo, tá? E quando a gente fala de ESG, a gente também tem que ter a premissa de que a gente está visando o longo prazo. Não existe um investimento ESG que vai dar retorno em curto e médio prazo, tá? É muito difícil. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma dentro das empresas. E aí, quando a gente vai escolher a materialidade e passa-se pelo princípio de dupla materialidade, a gente está olhando tanto pela ótica de ESG, quanto pela ótica do que isso vai me trazer de impacto financeiro. A questão da dupla materialidade ela é muito confusa. Por quê? E até trazendo essa discussão abertamente para vocês, tá? Porque normalmente, quando a gente faz materialidade, né, uma matriz de materialidade, a gente também está pensando no impacto financeiro, não só no impacto socioambiental. Então, mesmo antes do pensamento de dupla materialidade surgir no mercado, e como tem, né, vocês vão perceber que nos últimos anos tem crescido bastante esse pensamento de dupla materialidade. Mesmo antes disso, as empresas já tradicionalmente interligavam, né, a sua materialidade ESG com a parte financeira que é importante, né, para as empresas, para elas manterem até a perenidade dos negócios. E aí, como que a gente, dentro da ótica de gestão de riscos, engloba o retorno sobre investimentos em ESG? Os investidores eles querem saber sobre os esforços de ESG na empresa e eles tendem a ver o ESG através das lentes de criação de valor de longo prazo, tá? Porque o investidor ele vai querer retorno sobre o seu investimento. Então, alguns dos maiores gestores de ativo do mundo, como a BlackRock, se voltaram contra diretores e empresas que, em sua opinião, estão aquém do ESG, precisando de novas metas e compromissos a favor disso. E eles dizem que a identificação e o gerenciamento de questões ESG relevantes para uma empresa são essenciais para a resiliência e a mitigação de riscos, né? Ou seja, para a perenidade dos negócios. Eles também dizem que isso leva a um aumento de longo prazo no valor para o acionista e por isso que é positivo. E esses investidores eles estão buscando mais divulgações das empresas em relação ao que elas já fazem dentro do ESG, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, para que possam avaliar melhor como as empresas estão lidando com os fatores de riscos e oportunidades ligadas ao ESG. E aí dentro disso a gente percebe, né, a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, através do seu CEO Larry Fink, que ele menciona que eles focarão na sustentabilidade não porque são ambientalistas, mas porque somos capitalistas e fiduciários de nossos clientes. Fiduciários vem da palavra moeda fiduciária, que é aquela que você não tem uma ligação direta com algo material. Por exemplo, uma moeda ligada a um ouro não é uma moeda fiduciária. Agora, uma moeda fiduciária, ela o entendimento dela é que é uma moeda que é baseada na confiança das pessoas, tá? Então, o dólar ele é alto porque a confiança no dólar, a confiança na moeda norte-americana, ela é muito maior, tá? E o GRI ele responde a BlackRock através de relatórios que devem refletir os impactos, né? Então eles mencionam que eles apoiam o impulso do Larry Fink em direção a um modelo econômico centrado nas partes interessadas, nos stakeholders, mas sem considerar as necessidades de informação de seus stakeholders. As empresas se deparam com um problema de credibilidade. Preservar valor e gerenciar impactos de sustentabilidade não e não deve ser mutuamente exclusivo, tá? São duas coisas que devem se manter para a perenidade dos negócios e também para trazer uma melhoria social, tá? E uma das principais razões que confundem a relação entre os atributos ESG e o retorno das ações é que as medidas disponíveis de desempenho ESG, elas não são claras. E essas medidas, elas são fornecidas pelas agências de classificação ESG e há uma discordância significativa nessas avaliações. E isso é sempre um problema, tá, gente? Porque muitas das coisas que a gente faz no ESG,
são ligadas a fatores qualitativos, ou seja, é muito difícil a gente mensurar em números. Vou dar um exemplo para vocês. É óbvio que investir no ESG causa um melhoramento de imagem, mas o quanto que esse melhoramento de imagem ele é feito de fato, tá? Como que a gente mede isso socialmente, e como que esse melhoramento de imagem ele vai impactar no retorno financeiro da minha empresa. Esse é o grande desafio, a gente trazer para números, tá? E dentro disso, até para a gente trazer aqui no nosso curso opiniões antagônicas, eu falo para vocês do Damodaran, que é um indiano. Ele é conhecido como um mestre do valuation, né, da contabilização do quanto vale uma empresa, e dentre outras críticas, ele traz algumas polêmicas, tá? Esse papa do valuation, como é conhecido no mercado, ele considera o ESG o conceito mais overhyped, oversold da história do mundo dos negócios. Ele nunca viu um conceito com tão pouco por trás ser adotado por tantas pessoas de forma tão entusiástica. Ou seja, ele critica os fatores ESG, assim como outras pessoas fazem no mercado, tá? Por exemplo, o Tarek, que ele é um ex-head global de investimentos sustentáveis da BlackRock, ele menciona que este é o primeiro de um ensaio de 3 partes que compartilha com o seu pensamento, que evoluiu de evangelizar o investimento sustentável para a maior empresa de investimentos do mundo, para condená-lo como um placebo perigoso que prejudica o interesse público. Ou seja, ele que já trabalhou na BlackRock, a BlackRock, como eu mencionei, é uma das propulsoras dessa mensagem ESG pelo mundo, ele critica isso, dizendo que isso é um placebo perigoso e que não há base material para a gente considerar esses fatores. Uma outra crítica feita pelo Felix Goltz, o principal centro acadêmico para pesquisa financeira relevante para a indústria sobre investimentos e aposentadoria e investimento sustentável, é o que ele fazia parte. E ele menciona que a maioria dos investimentos em ESG é pouco mais do que um truque de marketing. A mensagem não é ignore o ESG, mas sim não compre a narrativa do desempenho superior no ESG. Então são algumas críticas de mercado que a gente tem, e eu acho interessante e super relevante trazer essas posições antagônicas para o nosso debate, para vocês verem que ainda é muito difícil a gente fazer uma correlação direta entre o ganho do longo prazo, o ganho monetário, e as medidas adotadas ESG, tá? E aí, voltando para o tema de gestão de riscos, vinculando ao propósito e os riscos e a mensagem que a empresa quer passar, a empresa ela deve garantir que seu propósito seja refletido por meio de uma mensagem ESG, enquanto olha para ele com uma lente de risco, tá? É sempre importante a gente conectar a ótica ESG com o risco. E como parte de sua função de supervisão, o conselho deve envolver a administração para entender como o propósito da empresa, as mensagens e os riscos se relacionam. Por exemplo, ao considerar o propósito da empresa e as métricas que o gerenciamento usa para medir o desempenho, o conselho deve manter a visão do cenário de risco. Você pode fazer as seguintes perguntas sobre esse gerenciamento. A empresa, ela articulou claramente um propósito que considera as necessidades das principais partes interessadas e se alinha com a estratégia dos negócios? A empresa, ela considerou como seu objetivo se compara ao articulado por seus concorrentes? Super importante a gente sempre fazer um benchmark dentro do que a gente está se propondo em ESG. Os princípios e os processos de riscos existentes da empresa incluem a identificação de quaisquer riscos ESG? Algum dos processos de identificação de risco deve ser expandido para permitir uma captura de um escopo mais amplo de riscos? Como a administração da empresa prioriza riscos e oportunidades ESG e se esses riscos e oportunidades ESG estão incluídos nas decisões de alocação de capital, tá? Isso é super importante, são perguntas centrais para a gente conectar de fato o ESG ao que é importante para o acionista também, né? Que é esse investimento, essa visão de longo prazo. E apesar do momento tempestivo do ESG, muitos CFOs ainda veem o ESG como um custo e não como uma fonte de valor. E lembrando, isso aqui também não deve ser excludente, tá? A partir do momento que a gente deve e é obrigado por legislações a trazer pautas ESG à tona, isso deve entrar na empresa como um investimento também para cumprir as legislações e como um gerenciamento de riscos. Mas
ainda é muito difícil desbloquear o financiamento interno necessário para ampliar os projetos ESG, justamente por essa falta de conexão e engajamento dos CFOs, do conselho, da diretoria e etc, tá? Então, tudo que eu falar aqui para vocês a respeito de CFOs, entendam também como CEOs, diretores, conselho, tudo que tem a ver com tomada de decisão. Então, primeiro, essa galera, eles ficam impressionados com a linguagem e as métricas utilizadas pelos colegas de sustentabilidade. Enquanto que eles falam de EBITDA e ROI, a sustentabilidade se concentra em medidas em fatores não financeiros ou emissões. O relatório separado de métricas financeiras de sustentabilidade, tanto interna quanto externamente, exacerba o problema. E a pouca conexão clara entre os dois mundos, o que causa essa falta de engajamento e credibilidade. É por isso que a gente está vendo aqui no curso que cada vez mais o ESG está se conectando à parte e a exposição financeira da empresa, porque é isso que vai fazer com que o ESG tenha uma proporção maior no mercado, tá? Poucas empresas elas rastreiam adequadamente os retornos de investimento em sustentabilidade, e entre as razões para essa omissão estão a má falta de comunicação entre os responsáveis pelas iniciativas de sustentabilidade em várias unidades, a dificuldade de medir benefícios intangíveis, como esse de imagem que eu relatei para vocês, a disponibilidade limitada de sistemas contábeis projetados para capturar os dados de desempenho de sustentabilidade, e o uso, quando os retornos são medidos, de métricas diferentes por unidades diferentes, e isso acaba gerando novamente uma falta de comunicação com esse público tomador de decisão. E à medida que as ligações entre sustentabilidade e desempenho econômico se tornam mais claras, a tendência é que aumentará a pressão de investidores, conselho e liderança executiva para rastrear e realizar esses investimentos, tá? Então, é importante que as pessoas de sustentabilidade, elas consigam falar com esses outros públicos, porque vejam, vocês estão percebendo que o ESG ele é conectado com basicamente tudo que tem na empresa, todos os setores da empresa. Então, como que a gente traz essa mensagem importante, além de trazer, né, a obrigação legal, como que a gente traz uma mensagem de criação de valor de médio e longo prazo, sobretudo longo prazo, para os tomadores de decisão. E aqui vai algumas dicas, né, de como que a gente pode envolver essas pessoas. Primeira coisa é identificar suas estratégias de sustentabilidade atuais, né? Então, muitas empresas elas não articulam claramente suas estratégias de sustentabilidade material, e aqueles que abordam questões de sustentabilidade nas quais a empresa tem um impacto significativo ou que tem um impacto significativo sobre ela, tá? Então é importante que a gente tenha claro essa mensagem para a gente conseguir argumentar com os tomadores de decisão. Além disso, identificar as mudanças relacionadas nas práticas operacionais ou de gerenciamento, trazendo para a realidade da companhia, né? Em muitas empresas, as práticas associadas a uma determinada estratégia foram implementadas organicamente, não houve uma discussão estratégica em cima disso. E ao longo do tempo, e ninguém tem uma visão completa do que mudou efetivamente após essa implementação. Se sua empresa tem metas de redução de emissões, por exemplo, quais as práticas específicas a gerência mudou para cumprir essas metas? O que após a implementação do ESG se trouxe de mudanças, tá? E além disso, o principal, aliás, é determinar benefícios resultantes do ESG. Então, explorar os benefícios não monetários de suas estratégias de sustentabilidade e práticas alteradas, observando como as mudanças contribuem para os fatores medidos, acabam gerando impactos que acabam trazendo uma clareza nos impactos financeiros que a empresa pode sofrer caso se aderir ou não às métricas ESG. Por exemplo, uma melhor gestão de resíduos, energia e água geralmente melhora a eficiência operacional, que por consequência vai gerar um saving ou uma melhora no valor monetário. Então é importante trazer essas conexões na mesa da tomada de decisão, não ficar apenas no mundo das ideias, porque isso não traz o que os tomadores de decisão querem, tá? Que é justamente trazer um valor monetário para o acionista. Por que eu devo separar parte do orçamento para ESG? O que isso vai me trazer de importante? E o nosso maior desafio,
como eu falei para vocês, normalmente o ESG está conectado no longo prazo. Só que a partir do momento que a gente senta na mesa de tomada de decisão, eles estão com diversos problemas ali. Por que eu devo priorizar o ESG? Esse é o grande desafio. Poxa, se não vai me trazer retorno financeiro no ano que vem, então vamos deixar para outros anos. Então essa é a grande dificuldade que a gente tem de se conectar com os tomadores de decisão, tá? É importante a gente saber os argumentos prós e contra o ESG, para a gente também trazer uma análise mais assertiva para esses tomadores de decisão, e é importante a gente entender que a gente está lidando com um público onde a gente precisa de uma linguagem específica, dando prioridade para os assuntos que eles querem, tá? Porque se a gente não der essa prioridade, o ESG não vai para frente, tá? Então, é super importante entender essa complexidade e entender como que a gente engaja esse público. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Hoje foi só isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenha também gerado diversos insights, diversas ideias na cabeça de vocês, que é muito importante e cria muito valor para a gente aqui, valor educacional, para a gente prosseguir com o curso, tá bom? Muito obrigado, pessoal. A aula de hoje abordou os princípios para investimento responsável, o PRI, que são um conjunto de diretrizes voltadas para integrar os fatores de ESG nas decisões de investimento, promovendo um impacto positivo a longo prazo. Os PRI incentivam os investidores a incorporar riscos e oportunidades relacionados ao ESG em suas análises e práticas. A dupla materialidade foi discutida como um conceito-chave, que reconhece que, além dos impactos financeiros tradicionais, as empresas também devem considerar como suas atividades afetam a sociedade e o meio ambiente. Isso significa que os investidores devem avaliar tanto os riscos financeiros derivados de questões de ESG, quanto os impactos que as empresas causam nas questões sociais e ambientais. O ESG na gestão de risco e retorno foi explorado no contexto das finanças e investimentos, destacando como os fatores ESG podem influenciar a performance financeira e os riscos de um portfólio de investimentos. A gestão ativa dos riscos ESG pode melhorar o retorno a longo prazo e proteger os investidores de riscos não financeiros, como aqueles relacionados a mudanças climáticas e governança corporativa deficiente. Por fim, o papel do CFO foi enfatizado, pois ele tem a responsabilidade de integrar a gestão de riscos e oportunidades ESG na estratégia financeira da empresa, garantindo que os investimentos e decisões financeiras sejam alinhados com os princípios sustentáveis e gerem valor a longo prazo para os acionistas e a sociedade. O episódio de hoje do terceiro módulo do Rede Educa fica por aqui. Nos encontramos novamente em mais uma aula do módulo. Até a próxima aula!